Bom, vamos começar então o primeiro podcast Consultório em Foco. Esse podcast, o objetivo dele vai ser falar sobre marketing médico e falar sobre gestão também para os médicos, né? E tudo que eles precisam, né, doutora? Tudo que eles precisam para fazer gestão do consultório. Hoje a gente está aqui com a doutora Fernanda Rocha, que é parceira aí de longa data, né, da Conecta. Vou falar um pouquinho do currículo da doutora Fernanda aqui, o currículo da Fernanda invejável. Olha só, médico ortopedista, especialista em cirurgia da mão, graduado em medicina pela Universidade Antônio Carlos, em Juiz de Fora, fez residência médica em ortopedia e traumatologia no Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, e especialização em cirurgia de mão pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Além disso, a doutora é titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e, além disso, recentemente fez um fellow em Madrid, na Espanha, né, no Hospital Monte Príncipe. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Rafa? Tudo jóia. Prazerzão estar aqui, né? Falar sobre um tema que eu gosto, que é medicina e as redes sociais, assim. Então, estou super feliz com o convite e vamos trinchar esse tema aí que muita gente quer saber um pouquinho mais de como funciona. Então, vamos bater papo. Vamos bater papo, com certeza. E doutora, assim, né, você já tá desde o comecinho, né? Eu acho que se a Conecta tem 8 anos, né, até um pouco antes da Conecta, você já tava ali nas redes sociais, super ativa e tudo mais. Conta um pouquinho de como é que foi esse começo. Então, ano que vem eu faço 10 anos de rede social. Foi em maio de 2014 que eu saí da residência no Rio de Janeiro. Antes de ir para São Paulo, eu resolvi abrir um Instagram para falar sobre a especialidade de cirurgia da mão, que é uma especialidade que né, tem poucos membros no Brasil, né? Na época tinham 400, hoje a gente tem 700. Então eu queria levar um pouco disso para as pessoas. E aí chamava Cuide das Suas Mãos. Não era meu nome, era Cuide das Suas Mãos. Eu até mudei, até tenho um print da de 2014. E aí eu, com muita vergonha dos meus professores verem, dos meus colegas, então eu não coloquei meu nome, eu coloquei Cuide das Suas Mãos e comecei a falar sobre as patologias da mão. E aí foi crescendo. Aí, nisso, primeiro eu falei com a minha família, eu mostrei, gente, o que vocês acham, né? Mandei pro meu pai, falei, pai, você acha que vai expor muito? Ele falou, não, legal, faz, acho que é legal, me apoiou, porque você tem que ter um ponto de Sim. apoio. E seu pai sempre foi bem à frente do tempo, assim, né? Sim, eu fiquei morrendo de vergonha, porque naquela época tudo era mato, né? Não tinha ninguém para me espelhar, não tinha ninguém para ver como é que fazia, então eu fui criando sozinha. E aí começou a crescer, e aí em 2010, não, quanto? Foi 2015. 15? 15. Então eu tinha um ano só. E aí eu comecei a ver que era uma necessidade que eu precisava de alguém que fosse mais profissional. Porque eu fazia os posts, aprendi a fazer umas montagens. Quando a gente olha lá atrás, os meus posts, gente... Foi quando eu conheci... quem me indicou você foi, na verdade, foi a própria Paula A do Paula do Sers. Ortosans, E ela falou, fala com eles. Não, na verdade, foi ela, sim. Ou foi ela, ou foi a doutora Bruna, que foi as duas que eu conhecia naquela época. Verdade. E aí a gente né? começou, aí bateu um papo, a gente começou a fazer e estamos nessa parceria desde 2015. Show, bacana, bacana. E de lá pra cá muita coisa mudou, muitas evoluções, né? E como é que foi assim, né, para os pacientes, logo naquele começo? Né? Você começou postando dica e tudo mais, e quando que foi aquele start, assim, que você viu, nossa, os pacientes estão vindo pro consultório porque eles me acharam pela mídia social. Como que foi isso, assim, essa primeira vez, assim? O Instagram mudou muito daquela época para cá, né? Teve essas transformações, essa mudança de algoritmo, essa mudança da forma com que a Meta, né, que faz o Instagram, mudou. Então, a gente tem que se adaptar. Lá atrás, eu tinha muitos seguidores que não eram de São José, não eram pacientes. Então, eram pessoas que gostavam Na verdade, eu comecei no orgânico, muito no orgânico, que eu comecei começar a compartilhar meus vídeos de cirurgia. Então, primeiramente, veio um público que gostava mais de cirurgia, estudante, pessoal da área de saúde. Então, isso era E aí eu comecei um pouco para o ensino, porque eu via que eu tinha um público de ensino, na verdade, de estudante. Começou assim, na verdade, né? Que eu comecei a falar de patologia, eu vi que não estava indo, aí foi quando eu migrei para vídeo, comecei a postar cirurgia, comecei os procedimentos, e aí começou
páginas famosas no sentido de muitos seguidores, começou a me repostar. E aí isso me trouxe, que aí que foi, porque todo mundo fala, como é que você cresceu? Pra mim foi assim, hoje em dia não é tão assim, né? A gente sabe que existem outras coisas envolvidas, né? Sim. E aí eu vi que comecei a focar em ensinar, então eu comecei a ter muitos estudantes. Só que aí chegou uma hora que eu falei, bem, eu quero partir pro ensino ou quero trazer essas pessoas para virarem meus pacientes? Foi aí que me deu um start. O start não, me deu um estalo. Eu falei, eu preciso mudar a abordagem de que eu quero. Então, eu preciso fazer um Instagram mais voltado para o que o paciente quer, para aproximar ele de mim e ele se identificar comigo, que é o que vocês sempre falam, que tem que ter uma identificação, né? Isso. E aí comecei a falar mais para o paciente. Tirei os termos técnicos, porque no começo eu falava muito termo técnico, que é uma dica que eu falo para todo mundo, porque você tem que saber para que público você quer fazer. Falando. Antes, como tinha medo dos meus chefes e as pessoas, né, meus professores, verem, então eu sempre tinha medo de saber usar. Hoje em dia eu falo que o paciente, como é que eu consigo atingir aquele paciente. Então não adianta eu ficar falando termo técnico, ele não vai vir. E eu não preciso agradar meu chefe. Então, assim, né? Mas isso é legal. Isso vem muito da questão da maturidade, né? Porque, assim, hoje, o que mais a gente vê aqui, acho que, assim, vamos dizer assim, a primeira coisa que o médico fala pra gente, mas será que eu devo fazer mesmo? O que os meus colegas vão pensar de mim? Então, acho que o bloqueio inicial é muito mais pelos colegas do que pela própria pessoa, né? Então, assim, tem toda essa questão do medo e tudo mais. Eu acho que, né, a maturidade do processo te traz uma liberdade de comunicação que você sabe que você não precisa mais agradar o seu chefe. Você precisa agradar, né, o paciente mesmo. E é muito importante, né, doutora, saber para quem que você está falando. Né? Eu acho que a partir do momento que você conseguiu encontrar certinho para quem que você está falando, eu acho que aí a comunicação fica muito mais fluida, né? As pessoas começam a se interessar mais e começam a gerar esse elo, né, de conexão. E como que foi assim, quando o primeiro paciente chegou lá no consultório para você, ele falou assim, nossa, doutora, te vi no Instagram, como que foi a tua reação, assim? Foi a primeira vez, eu não lembro quando foi, mas tem um tempinho já, sei lá, uns 3 anos. E aí eu me assustei, porque eu falei, olha, eles estão me vendo. Porque até então, quando você tem um celular na sua frente, você está falando com uma tela, você não está falando para um público de, 30 mil pessoas, né? Então, na hora que ele falou isso, eu assustei. Falei, nossa, ele ouviu o que eu falei, então, aí aquilo começou a virar realidade, no sentido assim, né? O que eu estou falando. Então, eu comecei a ver meu Instagram como realmente eu estava falando com o paciente. Então, isso me aproximou muito deles, assim. E nesses últimos anos, que foi que eu dei uma crescida boa nos seguidores e comecei a ter mais esse retorno dos pacientes, é engraçado que tem várias histórias legais. Uma delas é um paciente que marcou comigo. Porque muitos não falam logo de cara. Muitos chegam, e aí tá engraçado que alguns até percebem que já é do Instagram, porque eles já chegam bem íntimo, assim, eles já olham assim, sabe? Do tipo, já te conheço, sabe? Que não é, em vez de que é a primeira vez que ele tá indo, então eu sei que não existe uma consulta antes, eu não conhecia ele, ele tá ali. Então você vê que aí em algum momento eles falam, mas eu vi no Instagram, porque eu te vi no Instagram, Eles falam. Alguns vão lá e já chegam, vim aqui porque eu te vi no Instagram. Mas a grande maioria não fala quando entra e fala durante a consulta ou até no final. E uma dessas pacientes, ela marcou comigo, ela falou, doutora, eu não tenho nada. Eu vim aqui só porque eu queria te conhecer. Caramba, nossa, que legal. Mas olha para você ver, e é engraçado que a gente realmente não tem noção. Quando a gente está com o celular na mão e a gente começa a criar uma relação de empatia, né, com esse paciente, isso acaba acontecendo. Isso é muito legal, né? Você que já está com 10 anos, a gente ouve mesmo, né, relatos, né, de pessoas que já estão investindo nas redes sociais há muito tempo, de acontecer assim, coisas assim totalmente inesperadas, vamos dizer assim, da pessoa realmente, né, querer ser sua amiga mais próxima, né, querer estar mais perto. Isso é muito legal, né? Eu sempre falo assim também para os médicos que eu acho que o maior trunfo que você consegue, né, na mídia social e tudo mais é você conseguir gerar uma relação de confiança com o paciente. Porque, assim, medicina, né, é muito da questão da confiança, né? A gente falava muito daquela questão da relação médico-paciente e tudo mais no passado, mas eu acho que isso tudo se traduz na questão da confiança.
né? Porque o médico, além, por isso que eu falo, a gente tem até que, quando a gente está na rede social, a gente precisa ter até um certo cuidado de como a gente está fazendo, porque o que a gente precisa transmitir para o paciente? Confiança. Ele está no momento ali mais fragilizado por algum motivo, tá, ou tá com uma dor e tudo mais. A gente precisa passar, né, confiança para o paciente. E quando a gente vê, né, esse retorno, né, do paciente, putz, deve ser super legal, né, super gostoso, né, de acompanhar, né? Mas além dessas histórias, né, do paciente vir e conversar e tudo mais, que mais, assim, que você viu de benefício de você estar na rede social? A gente viu até desse fellow mesmo, né, que a gente falou, eu me lembro que você me contou e tudo mais, que parece que você foi convidada para o fellow Na por verdade, conta da pessoa ter te visto no Insta, uma coisa assim, né? porque na verdade, eu mandei uma mensagem para ele porque eu Aham. queria acompanhá-lo. E eu falei, eu mandei uma mensagem querendo dizer que eu queria acompanhar, fazer um fellow com ele. Aham. E aí ele viu meu Instagram e falou para mandar o currículo para, né, para o hospital. Então ele deu o caminho e assim, o que o Instagram fez? Ele me aproximou, porque se fosse uma pessoa que ele nem sabia quem que era, enfim, ali tinha minha informação, tinha as pessoas onde trabalho, tinha pessoas que ele conhecia ali. Então, assim, daqui do Brasil. Então, o Instagram me aproximou, queria aceitar. Inclusive, depois ele falou, olha, não fala pra ninguém que foi pelo Instagram, não, senão vai começar um monte de gente me mandar. Ixi, então será que a gente pode falar agora? Não. Mas é porque a gente não falou quem que é, Quem né? que é, exatamente. Não falando quem que é. Mas é interessante falar, só do negócio do paciente, que o paciente, tanto a rede social quanto o paciente, ele mudou. Antigamente, o paciente, o médico falava, que o médico distante dele, né? O médico, né, que era... era uma figura que as pessoas tinham medo de acesso. Então, hoje em dia, o paciente tá mais exigente. Por quê? Porque ele tem mais acesso à informação, então ele chega para você, ele chega com o Google, ele tem o Google em tudo, ele já sabe a patologia, ele já viu a cirurgia, ele já pegou a opinião das pessoas, ele já viu como é que faz, enfim. Hoje em dia, você consegue ver até cirurgia no YouTube. Então, assim, ele é um paciente mais exigente. Então, você não pode mais achar que você vai falar e o paciente, ele vai te... Então, se você não gerar essa confiança, né, para esse paciente, ele realmente... E também essa aproximação, que eu acho que é benéfica, porque as pessoas acham que é muita exposição. Tem médico que não gosta, eu sempre falo, tem que ter perfil. Eu acho que as pessoas podem ter Instagram, assim como o Luiz, meu marido, tem, como outras pessoas têm, e fazer aquilo, né, um cartão virtual. E tem pessoas que gostam mais de se expor e falar um pouco mais. Então, é muito perfil de cada um. Tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes, a pessoa que tem muito seguidor não tem muita conversão para o consultório, e tem pessoas que têm poucos seguidores e têm muita conversão. Então, no fim das contas, para a medicina, não é tanto o número de seguidores, mas tanto que você converte aquele paciente para você. Não, super legal. E você falou bacana, esse exemplo do próprio Dr. Luiz, né, do seu marido e tudo mais, né, existem várias maneiras realmente de se fazer o marketing médico. Tem, óbvio, o que é mais vinculado à exposição da própria imagem, e aí você acaba criando um pouco mais de branding pessoal e tudo mais, e com isso você tem outros benefícios, né, como a gente citou agora. E tem também um marketing de conversão, né, que é um marketing de performance voltado muito para estratégias de tráfego, né? E aí a gente faz um investimento legal, posicionamento no Google, estratégias de tráfego e tudo mais, para a gente conseguir pegar o paciente que já está no fundo do funil, né? Então, no caso do Dr. Luiz, por exemplo, né, é especialista em pé e tornozelo. Então, a gente já vai e já direciona direto para quem já sabe que precisa de um especialista de pé e tornozelo. De repente, ele já passou num plantão, já viu que o problema, né, era no pé e tudo mais, que ele precisava de um especialista. A partir desse momento, o paciente já tem a consciência que ele precisa de um especialista e vai fazer a busca. Ambas maneiras, né, de se trabalhar são super válidas, e aí vai do perfil. Então, não necessariamente você precisa expor toda a sua vida. Vai muito do perfil, ambas são válidas, ambas maneiras são válidas e tem resultados, né? Então, vai muito do objetivo que você tem, né, com o seu Instagram. Tem muito médico que às vezes ele só quer melhorar a questão da imagem mesmo pessoal. Às vezes o problema dele não é nem agenda, né? É muito mais uma questão de branding pessoal e de reforçar e tudo mais. Então, é bem bacana. Então, assim, existem caminhos sem exposição. Isso é muito, muito legal, né? E ainda, indo um pouquinho, né, para esse lado de exposição em mídia social e tudo mais,
também tem a questão do rating, né? Que às vezes acaba acontecendo, né? Eu me lembro que você já teve 2 situações aí mais complicadinhas, né? Conta aí pra gente como é que foi tudo isso. Assim, eu sempre ficava com medo de receber aqueles comentários, né, de ódio, cheio de ódio do coração e isso me chatear, enfim, né, às vezes colocar até em xeque, assim, o meu Instagram, a minha imagem, enfim. Mas como assim, eu sempre, assim, sempre sou muito correta com as coisas, então eu não tinha medo da exposição, porque na verdade, assim, tudo que eu falo, eu estudo antes, eu não falo coisa da minha cabeça, então, né, eu tenho uma responsabilidade em passar o conteúdo de verdade, um conteúdo científico sério, né, porque se você faz isso, está embasado pela literatura, embasado por outras coisas, você vai ter respeito às pessoas, né, então isso é uma coisa que eu sempre, toda vez que eu vou falar sobre uma coisa, eu dou uma lida, dou uma passada em um artigo rapidinho, isso é até legal que me faz estudar mais. Então, na verdade, aí eu fiquei tranquila. Só foi quando eu fui, até no meu primeiro podcast que eu participei, o entrevistador perguntou qual que era a lesão que eu via bastante no consultório, em relação à lesão de algum feito por alguma coisa, por exemplo, assim, é acidente de moto, eu falei, olha, eu vejo muito hoje em dia lesão no CrossFit. E aí, ele fez o corte do vídeo e postou, né? E aí deu uma repercussão enorme. Para ele foi ótimo, mas para mim foi péssimo. Para o podcast dele foi ótimo, deu super visualização, porque as pessoas começaram a compartilhar e os praticantes de CrossFit, os coaches, os treinadores, começaram a vir me atacar, dizendo que eu não sabia o que eu estava falando, que... E assim, eu não estava dizendo para não praticar o esporte, estava dizendo que eu via muita lesão, ele perguntou qual era a minha prática clínica, e começaram a questionar e falar qual era o artigo que eu tinha que citar. E até depois, antes, porque eu já li muito sobre CrossFit, porque como começou a chegar muito paciente para mim, então eu já tinha bastante embasamento científico. Daí aí eles falaram quando era compartilhar artigo. No começo eu fiquei meio estressada, comecei a responder um por um. No fim das contas, aí outras pessoas que começaram a ler, porque deu assim, muito compartilhamento, começaram a me defender no sentido assim, Fernanda, fica tranquila. Aí eu vi que, na verdade, assim, não ia adiantar eu ficar ali respondendo esses comentários ruins. Eu excluí, na verdade, e os que quiseram, uns eu mandei inbox, falei, olha, se você quiser discutir, debater sobre o assunto, podemos debater, não estou aqui aberta, sai assim, e aí acabou que morreu, mas me gerou um pouco de um estresse. Eu acho que as pessoas têm muito medo disso, né, Rafa? Acho que de chegar e falar, e se o hater me xingar e me abordar, então, assim, sendo correto com as coisas, ter um embasamento científico, e aí eu fiquei tranquila, mas aí foi a primeira vez, então eu fiquei estressada, mas aí para a próxima eu já fiquei estressada. Ficou mais calejado. E aí na segunda vez, que foi mês passado, eu fiquei chateada não pela exposição, mas pela maneira que a pessoa fez, né? Porque a gente... a gente solicitou uma cirurgia para ela, e aí o processo demorou para a liberação, e ela tinha data para ir embora para outro lugar, e aí ela começou a me xingar, dizendo que eu era competente, que minha equipe era competente, começou a xingar. Aí eu peguei o telefone dela, ela começou a me xingar na rede social, e foi no Google fazer uma péssima avaliação minha, dizendo que eu era uma médica de palavrão, e me xingou, começou realmente me xingar. E é isso, eu falei, internet não é terra sem lei. Se você fizer ali, você vai ser... Hoje em dia existem, né, direito... Então, mas isso é verdade. A gente tem normas hoje que regulamentam a internet, né? E óbvio, né? A internet realmente não é terra sem lei, né? E tudo que está sendo dito ali é válido por um processo judicial e tudo mais, né? Então, assim, os médicos ou qualquer pessoa que está aqui colocando a sua imagem na internet, ela está respaldada, né, também por essa lei, então isso é super, super importante, né? É importante você saber que você tem essa segurança, né, para poder se expor. Óbvio, vai gerar um desconforto? Vai gerar um desconforto, mas isso, eu sempre falo isso também para o pessoal, né? Em qualquer uma das profissões, em qualquer uma das áreas que você for atuar e tudo mais, sempre vai haver um desconforto por algum motivo, né? Vamos dizer assim, se a gente for levar a medicina para prestação de serviços, né, e a gente olhar o mercado de prestação de serviços, quantos outros profissionais, né, a prestação de serviço ela tem uma necessidade de exposição para você se divulgar, né? Então, quantas outras áreas também, não só o médico, que podem também passar por isso. Então, isso é super normal, é difícil de acontecer, né? Em 10 anos você teve aí 2 casos, né? Então, assim, é para o médico ficar tranquilo,
né? Tem a lei para amparar, né? Não é isso que vai desmerecer o seu trabalho, a sua formação e tudo mais. Então, assim, é uma questão mesmo para a gente. Isso vai acontecer um dia, Sim. né? Então, assim, é relaxar, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E o que importa realmente são os seus pacientes. É o resultado que você está levando para a vida deles, é aquele abraço que chega lá no consultório e fala, nossa, como que eu tô, né, feliz e tudo mais, né? O seu paciente que chegou lá com um movimento que, né, que retornou, a mão tá super boa. Acho que é nesse sentido que a gente, né, precisa pensar. Né? Mas bacana. E aí, né, ainda nesse gancho da exposição e tudo mais, antigamente, também a gente ouvia muito o termo de falar, o médico blogueiro. Ó, às vezes, até quando a gente está em centro cirúrgico e tudo mais, e a gente está ali, né, filmando um colega e tudo mais, sempre tem aquele comentário, ó lá, o médico blogueiro e tudo mais. Mas, vou dizer assim, que do último ano para cá, a gente está vendo muito esse negócio virar. Sabe? Tá gerando muito mais uma necessidade do cara falar, putz, eu preciso me mexer também, do que ficar insinuando um amigo blogueiro. Você tem visto isso dentro do centro cirúrgico também e tudo mais? Não. Com certeza. O que fala que chama o outro de médico blogueiro, você pode ter certeza que ele queria estar ali naquela posição. É sempre assim. Então, no começo, eu tinha muita vergonha de me chamar de médica blogueira, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu era uma médica blogueira. Eu queria ser reconhecida pelos meus resultados, pela minha trajetória, então, assim, eu queria que as pessoas vissem meu trabalho, mas não, assim, a blogueira, tem que fazer dancinha. Eu acho que nunca fiz dancinha, não condeno, mas eu acho que a medicina tem que ser uma coisa séria, você não pode extrapolar o ridículo, fazer piada. Eu não acho legal, cada um faz o que quer, mas eu acho que a gente tem que levar a medicina com sério, né? Sim. Lógico que a gente pode fazer uma brincadeira ou outra, às vezes, né? É igual esses dias eu postei, doutor, põe gelo onde dói. Aí um cara entrando numa banheira cheia de gelo, ou seja, dói o corpo todo. Nesse sentido, agora, banalizar, falando dancinhas, as coisas, eu acho que realmente, eu acho que é desnecessário. Mas hoje em dia, falar sobre médico blogueiro, hoje em dia não me ofende mais. E hoje em dia, as pessoas que me chamavam de médica blogueira lá atrás me ligam e perguntam como é que você fez, onde você fez, qual caminho você seguiu. Aí fica até mais gostoso de responder, né? Então, né? Eu tenho até uma médica que, no começo, quando eu falava sobre médicas ortopedistas mulheres, eu citei ela, daí ela falou, não, nem me marca, porque eu deixo a poderagem para você, eu não quero, não sei o quê. Hoje ela fala, Fernanda, eu faço um Instagram focado no seu, né? Você é o meu, como é que fala? Vocês falam, é o meu... a ideia que a gente tem sobre o que eu quero fazer, eu tiro as ideias É seu exemplo mesmo, exatamente. assim, né? Então, assim, hoje em dia, eu acho legal quem vem perguntar e não liga se chamar de blogueira, não. Bacana. Mas só pegando esse gancho do blogueiro, as pessoas falam, mas saco, eu tenho que fazer isso. Não, ninguém tem que nada, eu acho, né? Ninguém tem que ser obrigado a nada. Sim. Mas eu acho que hoje em dia tá todo mundo nisso aqui. Celular. Então, as pessoas estão conectadas. Eu tirei uma foto que eu dei no congresso, inclusive, quando me deu que eu comecei a ficar menos confortável com esse julgamento, foi quando me convidaram para dar aula todo o congresso. Eu acho que já o terceiro ano que eles me chamam para falar sobre mídia social. Quando eu vi que realmente eles estavam me chamando para isso, eu falei, olha, eu estou realmente no lugar certo, não estou fazendo, né? Não estou fazendo uma exposição ridícula. Na verdade, eu estou tão sério que eu estou me chamando para debater. E isso é muito legal, né? A gente teve até a oportunidade de estar junto naquele congresso em Maceió, né? Que era o Ibero-Latino-Americano, né? De cirurgia da mão. E assim, muito bacana você ver, né? Iniciativas até com os presidentes das sociedades e tudo mais, apoiando esse tipo de iniciativa, trazendo esse tipo de conhecimento para dentro dos congressos. Né? Não só em ortopedia, mas a gente também teve outros exemplos de outras especialidades também, trazendo esse conteúdo para dentro dos congressos. A gente teve também agora recente no Congresso Brasileiro de Oftalmologia também várias coisas bacanas, né, a respeito do assunto, né? Dermatologia está cada vez mais difundido, né? Assim, hoje eu vejo em qualquer seminário de dermato e cirurgia plástica tem um assunto mídia social. Então, assim, é muito bacana ver também que as sociedades e tudo mais estão reconhecendo isso como um tema importante, né? E já é uma batalha, né? Vamos dizer assim, uma batalha nossa aqui, uma batalha de vocês também para poder mostrar o trabalho,
né? E isso é muito bacana. E aí, hoje a gente está num dia, né, super especial, vamos dizer assim, Vitória, de né? um dia de vitória, né? Que hoje o CFM, né, fez a mudança na normativa, né, modernizou essa normativa que regulamenta toda a publicidade médica. E assim, super bacana a mudança, né? Entre elas estão a questão do antes e depois, né? Então, você poder mostrar ao paciente como que ele estava ruim depois do tratamento, como que ele ficou, né? Putz, super legal a gente conseguir fazer, né? A gente poder falar das tecnologias que a gente está aplicando para solucionar o problema do paciente. Também outra mudança muito bacana, né? Outra mudança também super legal, o paciente conseguir fazer o depoimento, né? Te marcar de repente num post, você poder repostar. Putz, é muito bacana, né? Eu não sei, assim, a hora que a gente hoje recebeu, viu lá o post lá no blog do CFM, a gente falou, meu, a gente precisa colocar essa informação, porque é um dia de vitória mesmo, Sim. né? Não, com certeza. Eu acho que a rede social tem que ser regulada, sim. Claro. Não pode ter também sem lei. Eu acho que precisa ter um respeito ali. Mas era muito, a gente era muito engessado, era uma lei antiga que não tinha, né? Então precisava mesmo dessa atualização aí das normas. Eu acho que mesmo com a atualização, realmente a gente precisa ter o cuidado da exposição, do tipo, a gente pode mostrar antes e depois, mas de caráter não sensacionalista, do tipo assim, olha o que eu faço, no sentido, não, olha, gente, essa patologia assim pode ficar assim, porque às vezes o paciente coloca expectativa em cima daquele, por exemplo. Isso acontece muito mais na plástica, na cirurgia estética, Sim. porque ele vai com uma expectativa que vai ficar daquela forma e chega lá e ele não fica. Então, por isso que eles não deixam antes e depois. Mas você mostrando técnicas, como faz, isso aí é muito legal, né? Eu postava muito antes e depois, mais na radiografia. E queria postar mais outras coisas no sentido depois, porque para mostrar, porque o paciente tem curiosidade, porque ele vai buscar essa informação. Ele vai buscar em outros lugares, tem outras fontes. Por que a gente não pode colocar? Por que em outras redes? O YouTube. YouTube eles mostram cirurgia, tem cirurgia ao vivo, tem cirurgia várias de forma educacional. Tem cirurgias que eu já assisti, uma cirurgia nova que eu queria fazer, eu falei, nossa, como é que o fulano faz? Então, de uma forma educativa, então, assim, é muito legal. Tem muita vantagem, mas é o que você falou, realmente, né? Precisa de uma regulamentação, né? A gente não pode ser um negócio tão livre assim, precisa, óbvio, ter, né, regulamentação. E assim, é legal que até no texto eles trouxeram a questão, né, de tanto do antes e depois, explicar de forma educativa, né, a questão do que foi feito com aquele paciente, por que foi feito, né? Como que foi a recuperação? Se a recuperação foi satisfatória ou se não foi satisfatória, né? Então, tudo isso eles detalharam justamente para o paciente ver a realidade, porque cada paciente, né, é único, né? É de um jeito, vai reagir de uma forma, né? Então, é uma mudança, mas eu acredito que é uma mudança que precisava, mas está sendo bem responsável. Eu acho que vai ser muito bacana. E a gente também precisa tomar um cuidado, né, da questão mercantil da coisa, que eu acho que não é por esse caminho. É cada vez trabalhar mais informação, poder mostrar os médicos serem fonte de consulta, serem fonte de conhecimento para esses pacientes, porque hoje até com inteligência artificial, as perguntas, o paciente vai lá, que está aberto para todo mundo, ele vai lá e faz uma pergunta para o ChatGPT, e o ChatGPT vai trazer uma pergunta que está usando como fonte os estudos e tudo que está disponível na internet. Né? Então, por que não? Né? Se até hoje o robô pode estar te trazendo informação, por que não o médico ser a fonte, né, principal dessas informações? Principalmente, né, até uma questão que eu acho muito bacana é a questão de tecnologia, sabe? Porque a gente tem hoje, né, até inteligência artificial ajudando na questão de detecção de câncer. A gente tem inteligência artificial na radiologia, que está fortíssimo, né? Que faz todo um estudo ali das escalas de cinza, uma série de coisas legais que a gente não tinha antes. A gente vai poder falar para o paciente, olha que bom, né? Que a gente vai conseguir trazer mais evoluções dentro da medicina, né? Na parte de tratamento estético, a gente vai poder falar, olha, a gente tem um ultrassom por causa disso, esse daqui é o ultrassom, o que eu indico é esse, não é, e tudo mais, dependendo do problema do paciente, né? Então, a gente vai poder
mostrar mais as opções que o paciente vai ter. Dentro de cirurgia da mama, ortopedia também, tem os ultrassons, né? Tem aquelas infiltrações guiadas que eu vejo que você faz, né? Então, assim, é muito bacana para o paciente saber, né, que ele tem diversas opções, né, de tratamento. Né? Vale lembrar também, né, que essa norma saiu hoje, um texto resumo. Amanhã, dia 13, vai sair no Diário Oficial, né, a resolução completa. E aí vão ter muitos desdobramentos, né? Vai ter um tempo também aí de 180 dias, né, para poder essa mudança realmente entrar em vigor. Então, assim, vai ser, eu acho que é um dia de vitória, a gente ainda precisa continuar, né, regulamentando, que eu acho que isso vai ser super importante, mas já foi um avanço enorme, né, para a medicina, né, nesse quesito. E eu acho que a partir do momento que essa normativa começar a efetivamente rodar, a gente vai virar mais um capítulo aí da história, né, da publicidade médica, né? Mas eu acho que só vem aí, assim, sendo usado com responsabilidade, né? Eu acho que só tem a ganhar com isso. Eu acho realmente que com responsabilidade a gente consegue realmente, foi um ganho, né? Para nós médicos e para vocês que trabalham com o marketing médico. Não, isso com certeza. Bom, doutora, hoje, assim, nosso primeiro podcast, né? Estamos aprendendo, né? Eu acho que, assim, tá super, uma experiência super bacana e ter você aqui com a gente, que é uma pessoa que já conhece a gente há tantos anos, né? Já fizemos vários trabalhos juntos aí. É um prazer, realmente, estar com você aqui. Queria te agradecer muito, né? Por você ter vindo, ter topado esse convite e tudo mais. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite. Super feliz aí nesse projeto novo. Conte comigo sempre e sucesso para o Consultório em Foco. Valeu, doutora. Muito obrigado. Gente, olha só. Então, esse foi o primeiro episódio do Consultório em Foco. A gente vai ter muita coisa ainda pela frente. A nossa ideia é trazer, né? Trazer médicos, trazer tudo que tiver dentro da parte de marketing médico e gestão, né, para os médicos, para que vocês tenham cada vez mais ferramentas para vocês fazerem uma gestão de alta performance dentro do consultório de vocês. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.